Fala, meu amigo torcedor, e começou a caminhada do Brasil rumo ao Hexa. Quem me vê falando assim não sabe a raiva que eu passei nessa estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mas começou, o Brasil empatou contra Marrocos nessa estreia. Se a expectativa do torcedor brasileiro já estava meio baixa, com esse jogo ela quase zerou. Quanta raiva, quanto absurdo aconteceu nesses jogos. Já sabemos o principal, que é o Endrick não entrar nessa partida, e vamos falar tudo isso nesse vídeo. Fica aí até o final. E o que você tá fazendo que você não é inscrito aqui do canal ainda? Se inscreve aí, torcedor. Deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nada, não perder nenhum vídeo, e bora pra resenha. E o Brasil fez a sua estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, e empatou por 1-1 num jogo que irritou muitos brasileiros. Primeiro tempo foi um amasso de Marrocos, o Brasil não conseguia ficar com a bola, o Brasil muito ansioso, muito nervoso. Tomou um gol com uma falha na nossa zaga, no sistema defensivo, desde a parte dos volantes até os zagueiros, Marquinhos muito mal. Não funcionou essa zaga do Brasil. Na verdade, o único que funcionou nesse time do Brasil foi o Vinícius Júnior, por incrível que pareça, todo mundo achando que ele não ia dar conta dessa partida. Ele foi lá e fez o estrago ser menor. O Brasil conseguiu aí pelo menos sair com um ponto dessa partida, mas que poderia ter sido sim uma tragédia, poderia ter estreado aí contra Marrocos perdendo, porque sentimos falta de muitos jogadores que eram para ser decisivos, que eram para ajudar esse time do Brasil. O esquema do Ancelotti não está funcionando e deixou muitos brasileiros preocupados. Eu fiquei também, além de passar muito nervoso com vários jogadores pipoqueiros desse time do Brasil. Precisamos também deixar claro que o Alisson tomou mais um gol de cobertura. Para você que acha que ele não falhou, que não tinha que fazer, eu entendo que ali saiu o atacante contra o goleiro, porém dava para ele minimizar, deixar mais difícil pro atacante. Ele sai do gol totalmente perdido, desesperado, e facilita a vida do atacante. Poderia ter esperado um pouco mais ali o jogador chegar para finalizar, fazer algo diferente, mas é o terceiro gol de cobertura que ele toma. Já tomou 2 lá da França, né? O Mbappé foi um deles que fez esse gol de cobertura, e mais uma vez vai emplacando esse gol de cobertura. Pode ser que era difícil para ele defender, sim, só que a gente sabe que quando o Brasil precisa de um goleiro, é o Alisson que tá lá e ele não dá conta do recado. Isso eu já falei em vários vídeos, principalmente nos amistosos, que tinha que testar o Everton, nem se for para testar o Ederson. É que também já testou o Ederson e não deu certo. Então dá uma chance pro Everton. Não é à toa que a gente leva o terceiro goleiro para a seleção brasileira. Porém, os menores problemas desse jogo que foi contra o Marrocos. Casemiro não funcionou, Casemiro talento, lerdo. Pra mim, se ele não tivesse uma amizade forte ali com o Ancelotti não tivesse tanta segurança dele, não era nem pra ele estar nessa seleção brasileira. Um cara que é o famoso leão de treino, no treino dá carrinho no Endrick, que quer derrubar o moleque, chega lá contra Marrocos e não faz nada. Vira um cachorrinho ali, não consegue derrubar, não consegue fazer falta pro jogador quebrar um contra-ataque, ele não consegue fazer nada, simplesmente atrapalhou totalmente esse time do Brasil. O que fez e facilitou muito para o time de Marrocos. E sem contar na parte ofensiva do Brasil, que deixou muito a desejar, a não ser, exceto o Vinícius Júnior, que sim assumiu o papel, assumiu a responsa dessa seleção brasileira e com uma jogada individual conseguiu empatar esse jogo. Então, tirando o Vini Júnior dessa conversa, e o Douglas Santos, lateral que jogou muito, esses dois eu vou deixar fora dessas críticas. Agora, Rafinha já é a segunda Copa do Mundo que ele fica com medo, ele não joga nada, ele pipoca realmente. Sabemos que, nossa, tá uma crítica exagerada, a esposa do Rafinha tá surtando na internet, mas tem que ser falada a verdade. Ele foi convocado, ele tem futebol para isso, ele tem futebol para ser titular dessa equipe, mas a realidade é que não sei se é o mental dele, o psicológico, pela última Copa ter sido a mesma coisa. Ele não faz nada, ele atrapalha esse time do Brasil e não dá para manter Rafinha de titular, tendo Luiz Henrique e Ryan pedindo passagem no banco de reservas. 2 jogadores que podem sim fazer muita diferença nessa ponta ali na parte direita do time do Brasil, sendo mais ofensivo, ainda mais com os times do jeito que tá jogando no contra-ataque, sendo muito veloz. O Rafinha simplesmente não fez nada na partida, não consigo lembrar de um lance que o Rafinha teve utilidade nessa partida, que conseguiu acertar um passe, conseguiu construir uma jogada. Ele deu um chute ali que ainda foi um estalinho ali no goleiro, o goleiro encaixou sem dificuldade nenhuma, e é um dos jogadores muito criticados dessa seleção e com total razão. Além do Casemiro, que a gente vai falar, o Bruno Guimarães totalmente apagado. Lembrei agora que o Bruno Guimarães estava titular, porque a gente está conversando, está falando dessa parte do meio campo.
E o centroavante Igor Thiago, que, como eu já falei em alguns vídeos, me lembra muito o Luigi do Palmeiras. Não tem função nenhuma no ataque, errou praticamente 2 gols ali que poderia ter colocado o Brasil na frente logo de cara, aquele gol de cabeça, e depois um que ele saca na cara ali do goleiro e erra também. Não tem justificativa nenhuma para ele ser titular dessa seleção brasileira. Em 2 amistosos ele fez que ele entrou ali, ele fez os 2 gols, porém foram 2 gols de pênalti e um deles o Endrick que sofreu. O Endrick fez a jogada e o Endrick foi decisivo. Não tem motivo nenhum para ele ser titular dessa seleção brasileira. A Ancelotti está viajando, não sabemos se tem interferência de patrocínio, se é muita coisa que envolve, mas a realidade é que o melhor não está jogando. O melhor não tá jogando porque não tem motivos pro Endrick não ser titular desse time do Brasil, pelo que ele fez não só no Lyon, tá? Mas falando na seleção brasileira. Todos os jogos que ele entra, ele é decisivo, ele ou dá uma assistência, ou ele faz um gol, e isso já de muito tempo. Então, eu já sabia que o Endrick não seria titular, mas o Igor Thiago, o Matheus Cunha é justificável, dá pra ter uma justificativa de ser titular, mas o Igor Thiago não tem motivo nenhum pra ser titular, porque desde o jogo do amistoso contra o Egito, ele já vem tropeçando na bola quando ele sai cara a cara com o goleiro. Tem que entender que a Copa do Mundo não dá muito espaço pra erro. Quando vê, às vezes não dá tempo mais de classificar, ou não dá tempo de resolver para as oitavas de final, para umas quartas de final, e pode ser que aconteça o mesmo vexame que aconteceu nas outras Copas. O Brasil, na Copa passada, ser eliminado para a Croácia, foi sim um vexame por todo o elenco que tinha e a qualidade do elenco que o Brasil tem e da capacidade individual. E isso pode acontecer de novo por erros e teimosias de técnico. Coisa simples que dá para resolver. É simples, é só colocar quem está melhor. Quem tá jogando melhor já de muito tempo, não tem justificativa, até coloca o Endrick para jogar. Vai vir aí o Neymar, que por incrível que pareça, se tornou quase um desespero a gente ter um Neymar nessa partida. Pelos que os jogadores estão fazendo, não tem um jogador que chama a responsabilidade. Por mais que no Santos ele não tá dando conta, é diferente, ele é um jogador diferenciado. E o Brasil precisa de 2 jogadores urgentemente, que é o Endrick e o Neymar, para fazer a diferença e a gente conseguir fazer algo diferente e não passar um vexame ali contra o Haiti, porque, falar bem a verdade, fiquei preocupado vendo essa estreia do Brasil. Então são 2 jogadores que precisam estar nesse elenco. Agora, o Neymar a gente já sabe que é só ele melhorar que ele vai ser titular. Agora, e o Endrick? O que acontece? Desde o Real Madrid ele vem sofrendo isso, mostrando o futebol, entrando, entregando, dando conta do recado, mas nunca consegue esse papel de titular. Conseguiu no Lyon, né, que realmente era um time muito limitado, e ele conseguiu essa vaga e mostrou que consegue, mostrou que dá conta, que dá para assumir a responsabilidade e fazer o time sair com a vitória, com seus gols, com a sua capacidade técnica, com a sua velocidade, com a sua força, resistência. E por que ele não consegue ser titular? A galera que não gosta dele, os líderes ali tem medo que ele assuma um protagonismo, que ele vire uma joia ali da seleção brasileira, vire um fenômeno, é medo, porque não tem outra explicação. Não tem outro motivo, outro argumento para ele não ser titular dessa seleção. Assim como não tinha no Real Madrid também. Todas as vezes que ele entrava, ele dava conta e fazia gol, principalmente sendo decisivo em Copa do Rei, Copa da Espanha, em todas as competições que ele disputava. Então tem alguma coisa que acontece, não sei se é a personalidade do Endrick, que eles colocam o Endrick de lado. Dá até pra perceber, porque nas postagens do Endrick, tentando se aproximar com os jogadores da seleção, a gente entende que tem algo esquisito. Agora, o que não dá é pro Casimiro, que em entrevista falou que não dá pra colocar pressão no menino, não dá, que ele não faz parte do grupo, mostrar um futebol pífio desse que ele mostrou dentro de campo. Porque ele fala que não pode colocar pressão sobre o Endrick, só que também não pode colocar nele, porque se coloca ele pipoca, assim como no Rafinha. Então são 2 jogadores que precisam sair desse time do Brasil para dar espaço para outros jogadores que estão bem melhores e que podem ajudar muito mais o Brasil. Não tem como, acho que a indignação que eu senti, acho que foi de todos os brasileiros que estavam assistindo, seja qual for o time de torcedor, na hora que a gente assiste o Brasil, todos somos um, e ver ali fazer a substituição, colocou o Danilo Santos, que é a joia do Verdão aí também, que o palmeirense está na expectativa pelo tanto de postagem que o Palmeiras fez do Danilo. Tem alguma coisa aí, pode estar sendo negociado, e a gente sabe que se não vier um Real Madrid, um PSG, um Barcelona para oferecer uma grana pro Danilo, ele vai pro Palmeiras. Isso é um fato e é algo que está escancarado. Que jogou muito bem, é outro que também precisa ser titular dessa equipe. Então, para mim, tem que fazer uma reformulação nessa equipe do Brasil para o jogo contra o Haiti. Só que a indignação que o brasileiro sentiu quando viu o Danilo ser chamado e ter acabado as substituições e o Endrick não entrar,
se tornou algo preocupante. A gente viu que o Ancelotti ele vai manter a teimosia dele até não dar mais tempo de resolver, e pode custar muito caro para o Brasil nesses próximos jogos, no decorrer aí da Copa, que os times estão sim se aperfeiçoando. Pô, a Alemanha aí já reviveu um 7-1 numa Copa e os brasileiros já ficaram meio traumatizados com isso, então precisa ajustar para não acontecer mais um desastre e as chances praticamente zerar de conseguir um hexa, porque com esse time que entrou contra Marrocos, o Brasil não aguenta passar das oitavas. Se chegar nas oitavas, passar desse grupo, vai ser muita coisa. Então, precisa ajustar totalmente esse time. Eu colocaria sim o Danilo Santos, né, nesse time. Eu gostei sim, por mais que ele tomou o cartão amarelo, eu ainda prefiro o Ibañez na lateral direita do que o Danilo do Flamengo, né? Então um time ideal para mim ali seria até o Ibañez na lateral. O Marquinhos, por mais que não seja muito... falhou no gol, ele é um jogador que representa uma liderança e ajuda. Seria Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, que jogou muito nessa partida, é um dos destaques, deu raça, ganhou, desarmou pra caramba ali os jogadores que tinham velocidade de Marrocos naquela lateral. Eu entraria ali de volantes o Fabinho, que entrou muito bem, junto com o Danilo Santos, colocaria o Paquetá no meio desse time, e o trio de ataque ali pra mim seria Luiz Henrique, o Endrick, né, que não é possível que ele não vai ser titular desse time. E ali do outro lado, Vinícius Júnior, que também demonstrou que pode resolver e pode chamar essa responsabilidade. Se caso tivermos à disposição o Neymar, aí saiu o Paquetá para entrar o Neymar. Colocaria o Paquetá nesse time do Brasil. Ou também tem a opção de jogar com o Neymar, Paquetá e Danilo Santos ali como volante. Mas não é estilo de jogo do Ancelotti. Acho que ele sempre gosta de jogar com 2 volantes para dar uma proteção melhor para esse time do Brasil, e é o estilo de jogo dele para puxar bastante contra-ataque. Então dá para fazer esses 2 estilos, porém são as mudanças que eu faria. Tiraria o Casemiro desse time e também o Bruno Guimarães, deixa eles pro segundo tempo, inverte, os caras bons coloca já de cara e depois deixa esse pessoal aí para sustentar no segundo tempo. O próximo jogo do Brasil é contra o Haiti na sexta-feira, o horário, se não me engano, é 9h30. Esperamos que haja sim uma mudança. E eu falei aqui já o time que eu quero, o time ideal, né, que eu gostaria que o Brasil entrasse nessa partida contra o Haiti para conseguir esses 3 pontos, ficar mais tranquilo na classificação. E eu acho que seria interessante esse time. E eu quero que você fale aí, comenta qual o time ideal para você contra o Haiti, para que haja uma mudança. Você acha um absurdo o Endrick não ser titular nesse ataque da seleção brasileira, pelo que os outros estão entregando, o Igor Thiago? Chega a ser até um absurdo a gente falar que o Endrick é o 3º atacante dessa seleção brasileira, mas é a realidade. E deixa o seu like, não esquece de se inscrever, como eu falei, tem muitos vídeos como esse, tem muita coisa para acontecer ainda na Copa do Mundo, vamos estar sempre ao lado do Brasil torcendo. Todas as críticas que a gente faz é para que a gente consiga buscar, e temos essa capacidade com alguns jogadores individuais que está entre aí os melhores do mundo, e a gente precisa conseguir pelo menos chegar a essa final de novo para arrancar esse hexa, nem se for a força, torcedor. Então muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo. Deixa o seu like aí, deixa a sua opinião, o que você achou dessa estreia da seleção, e tamo junto, torcedor.